Aleluia, Senhor. Nós podemos ouvir a Tua voz, a voz do bom pastor, a voz que aquieta o coração. A voz de Deus. A voz de Deus aquieta o coração, abate o inimigo e traz restauração. A voz de Deus faz o mar se acalmar, faz cessar o vento, faz a tempestade parar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus é capaz de tudo renovar, de transformar todo o deserto em rios de águas vivas. É capaz de restaurar o sonho que acabou, e no lugar da escuridão a sua luz faz brilhar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Se exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Ele está fazendo um milagre acontecer nesta hora. Então receba. Aleluia. Ele faz acontecer o milagre, declare isso. Faz acontecer o milagre, faz acontecer, se a cura, faz acontecer, se eu creio, Senhor, faz acontecer. Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, faz alegria transbordar. A
milagre acontecer. A voz de Deus. Um novo dia para viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde havia lágrimas, aleluia. Obrigado, Senhor, faz a alegria transbordar. A voz de Deus faz um milagre acontecer. Quero ouvir a tua voz, Senhor, voz de majestade, a tua voz faz o milagre acontecer. Oh, recebemos o milagre, Senhor. Aleluia. Aleluia, então exalte ao Senhor. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Para vocês que estão conectados no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. Para os demais irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, a sua confiança naquele que nos sustenta todos os dias, que há de te aproximar através deste grande propósito em orações, falando sobre a sua fidelidade. E hoje, neste último dia, no 18º dia deste grande propósito em orações, Deus é fiel. Podemos confiar em Deus porque Ele é fiel. Deus não mente. Deus não volta atrás com as suas promessas. Deus sempre cumpre o que diz. Deus é fiel. Não permitirá que sejam tentados além da conta. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Fiel é Deus. Ele nos chamou à comunhão com Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Ele é fiel e justo. Perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. O Senhor é fiel. Ele nos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. O Deus fiel. Ele mantém a aliança e a bondade eternamente. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Deus prometeu abençoar e proteger quem o ama e o obedece. Ele prometeu a salvação a todos que se arrependem. Ele prometeu fazer justiça. Por causa de sua fidelidade, nós podemos acreditar nessas promessas, sem duvidar. Hebreus 10, versículo 23. A fidelidade de Deus é a nossa segurança. E hoje, no 18º dia, o último dia deste grande propósito em orações, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e meditação o livro 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E a palavra diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Neste último propósito em orações, Deus é fiel. Tentação. Sim, podemos
falar sobre tentação neste último dia. O adversário sabe onde, quando e como nos tentar. Se formos obedientes aos sussurros do Espírito Santo, podemos aprender a reconhecer as tentações do adversário. Nosso sucesso nunca é medido pela força com que somos tentados, mas sim pela fé que reagimos. Precisamos pedir a ajuda de nosso Pai Celestial e procurar forças por meio da expiação de seu Filho Jesus. Humana. Talvez tentações diferentes, mas todos somos tentados. A tentação é necessária porque é necessário que o diabo tente os filhos do homem, ou eles não poderiam ser seus próprios árbitros. Fiel é Deus. Fiel, fiável, leal. Podemos confiar nas promessas de Deus que Ele vai nos ajudar a suportar as tentações e escapar delas. Acima do que podeis. Devemos tentar evitar a tentação. Às vezes podemos torná-la mais difícil para nós mesmos, não rejeitando a tentação assim que ela apareça. Como, por exemplo, o elder Nael Maxwell, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou. Obviamente, Jesus percebeu as enormes tentações que lhe sobrevieram, mas não as ficou remoendo, mas sim as rejeitou imediatamente. Se aconselharmos as tentações, logo elas nos estarão acolhendo. Meio de saída. Sempre há uma saída, uma escolha, outro lugar para ir, outra coisa para fazer. Quando tudo mais falhar, siga o exemplo de José do Egito e simplesmente fuja. Que a possais suportar. As Escrituras nos dão alguns pontos importantes para ajudar-nos em nossa responsabilidade de evitar a tentação para que consigamos suportá-la. Por exemplo, vigiar e orar. Está lá descrito em Mateus 26, versículo 41. Confiar em Jesus, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Hebreus 2, versículo 18. Humilhai-vos perante o Senhor. Acautela-te contra o orgulho. E por último, dar ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegar. Meu irmão, minha irmã, iniciamos aqui com um grande entendimento, com a larga visão do que é nos provado diariamente. Sim, o Senhor Jesus ensinou-nos a orar dizendo: não nos deixes cair em tentação, é porque existe um meio de não cair, o que devemos buscar em Deus. Se não fosse possível vencer a tentação, esta oração não faria sentido. No tema de hoje, o Pai nos dá a garantia de que a oração de seu Filho amado foi atendida. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, o que quer dizer que o inimigo está limitado quanto à força que pode exercer contra a natureza frágil dos seres humanos sob a influência do pecado. Além disso, mais uma promessa nos é dada, a qual é a própria capacitação daquele que crê. Com a tentação darei o escape para que a possais suportar. Qualquer que seja a tentação que sobrevier a você, ela pode ser vencida com a força que Jesus confere por sua graça. É importante ter à mente que tentação não é o mesmo que pecado. Cristo foi tentado e não pecou. Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15, esclarece que para o pecado ser gerado, é necessário que haja união de pai e mãe.
A tentação é um catalisador da união entre desejo, pai, e o consentimento da vontade, mãe. Porém, uma vez que não consintamos com o desejo, mas busquemos imediatamente ao Senhor para nos fortificar em sua pureza, Ele é fiel para nos livrar do mal. Isso significa que o pecado não tem mais domínio sobre os filhos de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, nascemos neste mundo onde as forças da maldade não se cansam de nos machucar. Desde o Éden, o objetivo de Satanás tem sido o de nos fazer acreditar que o nosso destino será a derrota, igual a dele. O Senhor Jesus, porém, declarou definitivamente que a vitória final pertence a Ele, desde o princípio. No mundo tereis tribulações, afirmou o Mestre, mas não ficou por aí. Com toda clareza, adiantou Jesus: contudo, tenho bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Neste contexto, explicadamente afirmado pelo Senhor, o apóstolo Paulo acrescentou: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo vos providenciará um escape para que o possam suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Há coisas básicas, essenciais, que devem fazer parte da nossa estrutura cristã. Uma delas, aliás, muito enfatizada por Paulo, é de que nossa carreira aqui na Terra é semelhante à vivência de todo grande atleta, porque o nosso desafio é grande. Nosso treinamento não deve ser pequeno. O Espírito Santo, porém, é o melhor de todos os treinadores. Ele nos estimula até conseguirmos o máximo que Ele mesmo estabeleceu que consigamos. Por isso, Ele não nos permite provação capaz de destruir nossa musculação espiritual. É preciso que levemos isto muito a sério. Quanto maior nosso desafio espiritual, maior a capacitação que recebemos do Espírito de Cristo. Sempre na medida certa. Meu irmão, minha irmã, agora eu trago 4 pensamentos sobre este último tema deste grande propósito em orações: Deus é fiel. Primeiro pensamento ou reflexão. A Bíblia diz que cada pessoa é dada algo a fazer que mostra quem é Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Quando Deus dá uma tarefa, ela dá também a capacidade. Olhe para a sua própria vida. O que é que você faz bem consistentemente? O que é que você ama fazer? E o que é que os outros amam quando você faz? Isso acaba com a desculpa: eu não tenho algo a oferecer. Ou eu não presto para qualquer coisa. E chega também do seu oposto arrogante: eu tenho que fazer tudo. Imite o apóstolo Paulo, que disse: nós não nos orgulhemos além dos limites, mas somente dentro do campo de ação que Deus nos deu. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então, extraia a sua singularidade, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. E faça isso para exaltar a Deus. O segundo pensamento. Paulo oferece um poderoso alento aos crentes coríntios, quando discorre sobre a tentação no versículo 13, que é o tema desta noite. Ele afirma que não veio contra os crentes tentação que não fosse comum a todos os homens. Na palavra do apóstolo, a fidelidade de Deus se revela a nós também na administração das circunstâncias que enfrentamos. Se tivermos que passar por alguma tentação, o próprio Senhor se encarrega de nos oferecer uma oportunidade de a suportarmos e nos mantermos fiéis. Diariamente, meu irmão, minha irmã, enfrentaremos situações que virão contra a nossa fé e contra os valores que temos aprendido com o Evangelho. Você pode estar vivendo dias de tentações e também considerando a hipótese de pecar contra o teu Senhor. Não faça isso.
Temos graça suficiente no Senhor Jesus para resistirmos ao dia mau e continuarmos firmes na fé. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Terceiro pensamento, meu irmão, minha irmã. Tentação. Todos nós a conhecemos. A bala de prata de Satanás, planejada pessoalmente para nós. Ninguém saberá, além disso, não fará mal a ninguém. Uma voz misteriosa que soa como nossos próprios cochichos. Mesmo que aqueles dois pensamentos fossem verdade, e eles nunca o são, ainda assim importaria porque uma parte dentro de nós cedeu para aquilo que nós sabíamos ser errado. Uma defesa é apenas nos lembrar a nós mesmos que não estamos sós nesta tentação. Outros a enfrentaram e venceram. Então nós podemos fazer o mesmo através da ajuda de Deus e do poder do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Quarto e último, meu irmão, minha irmã. Quando enfrentamos tentações, Deus nos prometeu duas coisas. Primeiro, uma saída. E segundo, o poder para resistir. Podemos realmente acreditar nisso? Sim, claro. Porque Jesus demonstrou este poder. Deus nos prometeu este poder e podemos olhar os nossos irmãos e irmãs em Cristo que triunfaram para este poder. Porém, não devemos pensar que a saída significa que não vamos encarar desafios, necessidades ou dificuldades. Caráter é produzido tanto através de resistir tentação como também recusar desistir durante os desafios que enfrentamos por causa da nossa fidelidade. Deus providenciará uma saída para nós, mas Ele também está interessado em desenvolver nosso caráter santo. O equilíbrio entre os dois é a obra de Deus. Decidir manter-se fiel é a nossa obra. Romanos 5, versículos 1 a 5 e 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Palavras que alimentam. Meu irmão, minha irmã, trago agora o encerramento, uma ilustração, sim, sobre o tema de hoje. A rodovia 77, que passa pelas montanhas dos Apalaches, no oeste da Virgínia, nos Estados Unidos, apresenta uma série de rotas de escape para caminhões fora de controle. Estas saídas semi-pavimentadas aparecem em uma área da rodovia em que a altitude cai quase 396 metros em um percurso de 9,65 quilômetros em média. Este declive, combinado com o caminho sinuoso da rodovia, pode criar problemas para os motoristas, especialmente para os caminhoneiros. Assim como um caminhão descontrolado precisa da rota de escape de uma rodovia, nós também precisamos de um escape. Quando os desejos fora de controle ameaçam nosso bem-estar espiritual. Quando enfrentamos a tentação, Deus proverá livramento, de sorte que a possamos suportar. 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus nos capacita a dizer não à sedução por meio do poder de sua palavra. Jesus venceu a tentação de Satanás em relação à comida, a autoridade e a confiança, citando versículos do livro de Deuteronômio, Mateus capítulo 4, versículos 4 a 10. As Escrituras o ajudaram a resistir ao diabo, apesar dos efeitos de um jejum de 40 dias no deserto. Quando somos tentados, podemos sentir como se um desastre está prestes a acontecer. As memórias de fracassos anteriores e o isolamento de outros podem intensificar este sentimento. No entanto, podemos confiar em Deus nos momentos de tentação. Ele é fiel. O Senhor proverá um caminho para resistirmos à fascinação do pecado. Assim seja, assim diz o Senhor.
Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A palavra foi semeada, Senhor, e eu creio poderosamente que milagres estão acontecendo neste exato momento. Pai amado, bendito, Pai santo, guarde meu coração da tentação e minha vida do pecado. Eu quero lhe servir com devoção completa. Perdoa-me pelo meu pecado do passado, Pai. Pela sua graça e palavra, fortaleça-me com o seu Espírito Santo, para que eu possa vencer as tentações de Satanás. Usa para me separar do Senhor. Através do meu protetor e redentor, eu oro, meu Senhor Jesus. Obrigado mais uma vez, Pai, por me dar uma saída da tentação e o poder de enfrentá-la vitoriosamente. Sim, vitoriosamente, Pai. Por favor, perdoa-me pelas vezes que tenho sucumbido à tentação e pecado. Perdoa-me pelas vezes que não quero achar a porta da saída. Sim, não quero achar a porta de saída. Mas purifica-me e restaura-me ao serviço fiel ao Senhor e seu reino. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, e obrigado, Senhor, por me ajudar a chegar aqui neste último dia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você perdeu por um acaso algum dia, está disponível no YouTube. Deus é fiel. Foram 18 dias de puro impacto espiritual e ensinamento. Não hesite, compartilhe. Que Deus te abençoe. Shalom.